Eu tenho saudade de uma época, há muitos anos atrás, onde quando você se reunia para ouvir a palavra, para prestar um culto ao nosso Deus, tinha aquela reverência, tinha aquele temor, porque nós acreditávamos que Deus estava ali presente. Porque segundo diz as Escrituras, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então, eu começo a pensar, buscar lá no passado, a diferença de hoje, quando as pessoas estão reunidas para prestar um culto. Elas, com as atitudes delas, elas dizem que Deus não está ali presente, naquele culto, por causa do modo de reverência. Por exemplo, se você vai diante de uma autoridade deste mundo, você tem que ter um certo respeito. Mas hoje em dia não. A falta de reverência foi entrando dentro do seio das reuniões, dos cultos, sorrateiramente. Isso vem cada vez mais. Hoje você vê as pessoas, quando elas, quando elas se reúnem, elas ficam falando de interesses delas do dia a dia. Antigamente, quando você entrava num templo, onde a igreja se reunia, primeiramente você ouvia um hino sendo tocado no órgão ou no piano, bem suave, preparando o seu coração para entrar na presença de Deus, para sentir Deus ali. Hoje não. Hoje você vê nos templos a maior falta de respeito. As pessoas dão risada, dão gargalhada, brincam, falam das suas coisas. E antigamente não, a gente chegava nos templos, dobrava o nosso joelho, só via o murmúrio das orações, aquele hino bonito, hino e cânticos espirituais sendo tocado. Eu tenho muita saudade desta época. Isso já passou, então nós estamos vivendo uma época em que o barulho é que predomina dentro dos templos. Eu não chamo de igreja, porque a igreja somos nós. E eu estava meditando sobre isso, e eu fico com uma saudade muito grande, onde as pessoas antigamente, quando se reunia, tinha o temor de Deus caía sobre elas, a reverência, né? E as pessoas se preparavam o coração para receber a palavra. Mas hoje tudo está mudado. Hoje tem mais reverência diante de uma autoridade deste mundo do que dentro das reuniões, dentro do povo de Deus. Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Eclesiastes que serve para nós hoje também. Serve para nós que nos reunimos como povo de Deus para prestarmos um culto. Nós deveríamos ter a maior reverência, o maior cuidado, porque nós estamos falando com o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. E às vezes nós nos portamos como Ele não estivesse ali presente. A nossa leitura está no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Em outras palavras, toma cuidado quando você estiver reunido onde Deus está ali presente. Tome cuidado, tenha reverência, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, esse texto ele tem uma abrangência muito grande para nós hoje. Naquela época, Deus estava orientando as pessoas que iam na casa de Deus, que era aquele templo, para as pessoas tomarem cuidado. E Deus é o mesmo de ontem e hoje, Ele não muda. Quando nós estamos diante dele, nós devemos ter a reverência e o temor que lhe é devido. Nós nos reunimos como igreja. E hoje você vê as pessoas, olha para um lado, brinca, dá gargalhada, fica mexendo no celular. Não fica mais aquele sentido de olhar para a sua vida, pedir misericórdia a Deus. Então, se você às vezes participa de algumas reuniões, como é que você entra dentro dessas reuniões? Quando você está diante de Deus, você tem a reverência que Deus nos exorta? Você tem aquele respeito por Deus? Não estou falando
aquele medo, aquele temor, mas sim a reverência como nós devemos tratar uma pessoa tão grandiosa, tão grande como o nosso Deus. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse como você entra diante da presença de Deus quando você está reunido, ou mesmo quando você entra em oração diante dele, como que você o teu posicionamento diante dele é de reverência. Eu gostaria que você pensasse nisso.